Bom dia, boa tarde, caros estudantes. Essa semana vamos falar de um assunto que desde sempre foi e ainda é muito polêmico: os transgênicos. Mas o que é transgênico? Transgênico é qualquer organismo que seja modificado geneticamente pelas técnicas de engenharia genética, ou seja, é qualquer organismo em que se tenha introduzido uma ou mais sequência de DNA. Lembrando que sequências de DNA são genes. Essas sequências podem ser provenientes de uma outra espécie ou pode ser uma sequência modificada da mesma espécie. As manipulações genéticas contemporâneas consistem em adição, substituição, desativação ou destruição de genes. Eu vou dar um exemplo de um transgênico muito comum no nosso dia a dia e vou contar um pouco da sua história. A soja. Antes de falar sobre a própria soja, vamos começar falando sobre um herbicida chamado Roundup, que está ali a imagem dele no canto da tela. Esse herbicida foi produzido nos Estados Unidos na década de 70 e era utilizado em ambientes domésticos para matar ervas indesejadas no quintal das pessoas. Pois é, ao invés de carpir o quintal, as pessoas passaram a pulverizar esse veneno para matar todo o mato. Esse herbicida é produzido pela Monsanto. Eu coloquei ali na imagem o logo da Monsanto junto com o logo da Bayer, porque a Bayer comprou a Monsanto em meados de 2018. Bom, a Monsanto queria utilizar o Roundup nas monoculturas. Gente, para quem não lembra, monocultura é a produção em larga escala de um único tipo de vegetal. E isso cria uma grande exploração do solo. Continuando a história do herbicida. Então, a Monsanto desejava expandir o uso do Roundup para a produção agrícola, que pode ser atacada por ervas daninhas. Essas ervas daninhas competem com as plantas que se deseja cultivar, gerando prejuízo nas lavouras. Mas como matar as ervas daninhas com herbicida sem matar a própria planta que se deseja cultivar? Foi então que eles decidiram criar a soja transgênica. A soja transgênica recebeu um gene de uma bactéria que a tornou resistente ao herbicida. Então, a Monsanto criou uma soja resistente ao seu próprio herbicida. Quanto lucro! Vamos falar um pouco sobre os pontos positivos dos transgênicos ou os argumentos a favor. A transgenia pode tornar uma planta resistente a pragas, como o milho transgênico, que recebeu um gene de uma bactéria do solo, Bacillus thuringiensis, que promove a produção de uma proteína tóxica na planta, específica para o combate de determinados tipos de insetos. É possível também introduzir características desejáveis como uma determinada vitamina antes inexistente naquele alimento. Recomendo que vocês assistam ao trecho de reportagem que deixei aqui na atividade, que fala sobre técnicas de engenharia genética na cura de doenças. E agora vamos falar um pouco sobre os pontos negativos ou os argumentos contra. Risco para a saúde e para o meio ambiente. Não se sabe os riscos a longo prazo na saúde humana. Muitos transgênicos foram disponibilizados no mercado burlando regras de segurança e isso gerou e ainda gera uma discussão muito grande entre os especialistas. A produção em larga escala de transgênicos pode provocar a perda da biodiversidade dentro da agricultura.
Erosão genética. Os transgênicos tornam a agricultura mais arriscada, podendo provocar a poluição genética e o surgimento de superpragas, além de matar insetos benéficos para a agricultura. O que seria poluição genética? Por exemplo, em uma produção de milho não transgênico, pode cair sementes de milhos transgênicos ali naquela produção e esse milho não transgênico se reproduzir com o milho transgênico, gerando uma poluição genética. Os transgênicos podem também afetar a vida microbiana do solo. Monopólio de sementes. Umas poucas multinacionais podem monopolizar a produção de sementes para a agricultura, tornando os agricultores dependentes dos seus interesses. Na produção convencional, os agricultores guardavam parte da produção, utilizando as sementes para a safra seguinte. Porém, com as sementes transgênicas, isso é proibido e a cada colheita, os agricultores precisam comprar as sementes para o novo plantio. Para vocês terem uma ideia, imagine um agricultor que não faz uso de transgênicos e tem lá a sua plantação bonitinha. Aí vai lá um fiscal da Monsanto, por exemplo, e ache lá plantas derivadas de suas sementes transgênicas. Esse agricultor será obrigado a pagar multas para a Monsanto. Eu recomendo que vocês assistam o documentário O Mundo Segundo a Monsanto. É um documentário muito sério, é um documentário que traz lá a fala de vários cientistas, é um documentário investigativo. Ele é um pouco longo, ele tem 1h30, mas vale muito a pena porque as informações são valiosas. Então, por hoje é só. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa.